E aí, você acha que Deus pensa? Será que Deus fica, né, questionando, Matutando. assim que, né, gente, né, fulano lá, por que fulano não faz isso? Por que o ciclano não faz Eu aquilo? tô de olho nele lá. Tô de olho nele lá. Dê livre-arbítrio, mas eu tô de olho. Se a gente, né, for parar para se conectar realmente com a realidade das coisas, Deus não pensa. Deus não fica, sabe, nessa coisa, nessa confusão mental que a gente fica. Porque o pensamento ele é um instrumento criado por Deus. Por isso mesmo que ele não pensa, porque ele criou o pensamento. Porque ele criou o pensamento. Ele não fica perdido em pensamentos. Por que a gente pensa? Porque é para usar o discernimento. Porque a gente precisa aprender alguma coisa aqui. A gente tem que questionar o porquê. Aqui eu dei o exemplo do amar alguém, amar tua mãe. Por que você ama tua mãe? Você vai começar, por que eu amo minha mãe? Porque ela me deu a luz em primeiro lugar, porque ela me faz carinho, ela me faz comida boa, ela me faz... Você fica tirando, tipo assim, conclusões ou acrescentando algo para justificar esse amor. E o amor de Deus não precisa justificar nada. E Deus não precisa... Ele apenas E Deus não precisa, assim, pensar em algo, questionar em algo, usar o discernimento para alguma coisa, porque é pura verdade. A gente fica lá pensando, o que será que Deus pensa de mim, né? Como é que Deus pensou em fazer a terra? Ele não pensou, é a verdade pura. O problema é que o pensamento é limitado. É um limite, né, bem estreito para a grandeza do que é Deus, do que é essa verdade suprema que a gente... não chega nem... Você deu o exemplo do amar, mas a gente pode dar o exemplo do odiar também. Ficar procurando, né? Por que eu não gosto? Por que eu não gosto do fulano? Por causa disso, porque ele é assim, porque ele é assado. Quer ver aquele sentimento, já começa assim, por que eu não gosto dela? Né? E começa a pensar num monte de coisa. Aí que tá o negócio. Esse instrumento é maravilhoso, tem uma validade incrível, um instrumento muito útil, né, para nossa sobrevivência. Só que como instrumento, a ideia é o quê? É que a gente soubesse utilizar isso. Ou seja, você raciocina, você pensa quando é necessário, mas quando existem determinados momentos do nosso dia que a gente não precisa estar com a cabeça rodando lá toda hora, rodando pensamento. A gente poderia estar em silêncio, não é necessário que a cabeça esteja falando. É uma coisa interessante, porque a ferramenta, esse instrumento... Só que o instrumento está utilizando a gente ao invés da gente utilizar o instrumento. Esse instrumento precioso é o principal dos filósofos. Aí fala assim, o filósofo fica lá pensando a criação da Terra, quem é Deus. Ele pode queimar os neurônios dele lá, o cérebro dele, o que ele imagina, né, que seja o pensamento, mas ele nunca vai descobrir Deus pensando. Porque não dá, tem um limite. O limite é o próprio Deus. Chega em Deus, acabou. Não dá para você pensar em mais nada. Então acabou ali. Então você pode escrever, pode falar o que quiser, que não vai tirar a conclusão exata do que é. A gente tem que transcender o pensamento. Por isso até que o Swami Shri Yukteswar, ele falava, né? Ao invés de a gente ficar... né, raciocinando, falando, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus não sei o que. Que é a coisa mais simples do que Deus é. Deus é. Sabe, às vezes se atém à simplicidade, porque a gente fica querendo, né? A gente aprende na escola a encher linguiça, né? E aí a gente fica enchendo a cabeça pro resto da vida. Querer escrever um livro desse tamanho, assim, o que é Deus, né? Uma coisa assim, o que é o pensamento. Tem aquele limite, quando chega ali, a gente só vai, na verdade, perder tempo, né? Ou então ficar mais confuso ainda. Você vai ficar naquela matéria prolixa e não vai sair dali. Até por isso que surge também aquela questão na meditação do parar os pensamentos, que o pessoal confunde, né? Mas não seria necessariamente parar o pensamento, mas transcender o pensamento. Ir além do pensamento, porque o pensamento ele é o quê? Ele vem da mente, ele está relacionado ao intelecto. Mas você é o que você pensa? Você não é o pensamento. O pensamento não muda.
Direto. de forma constante. E a gente Aquilo que é natural. verdade, que é aquilo que não muda. Enquanto a gente está vivo aqui, encarnado, a gente vai estar pensando. Não adianta a gente falar assim, não vou pensar em nada. Pensar em nada já é um pensamento. E por quê? Deus não pensa. Deus é a verdadeira essência, né, da própria verdade, a essência do amor. O amor não tem questionamento. Eu vou amar porque é bonito, porque é feio. Enquanto estivermos se ama. encarnados, mas existe uma diferença de você estar encarnado. Você sabe que você está encarnado, mas você sabe que você não é o corpo. Existe diferença. Então, acho que o ponto-chave para transcender o pensamento está aí. Eu sei que eu estou aqui nessa matéria, mas eu não sou isso aqui. Tem que ter aquela consciência que a gente sempre é além de tudo que a gente, né, se imagina. E o pensamento, como todo instrumento, deve ser usado com moderação, com consciência. Às vezes a gente tem algum problema, uma dificuldade, e a gente quer resolver aquele negócio, aquele problema, e fica pensando demais. A questão é que a gente já sabe o que tem que fazer. Quando a gente está pensando demais em resolver alguma coisa, é porque a gente está arrumando um jeito de não fazer o que a gente tem que fazer. A gente quer pular o nosso dever. Então, como é que eu vou fazer aquilo sem me humilhar? Ou então sem passar, né? Pensar que eu sou meio bobo, ou então para me fazer mais, né? É o ego que está ali, tá falando, não, você tem que resolver essa questão aqui, mas não faz aquela coisa que você tem que fazer, tenta resolver esse negócio. Às vezes fica lá com dor de cabeça, quebrando, né, a cabeça e estragando o pensamento, perdendo energia também. No nosso íntimo a gente sabe o que é certo, o que é errado. Porque existe aquela coisa, né, de... Poxa, eu sei o que eu tenho que fazer. Né? Se você já chegou nesse ponto de falar assim, poxa, eu sei o que eu tenho que fazer, mas por que que eu não faço? Porque você está na mente. Se justificando. Porque você está na mente, você está justificando, você está procurando alguma coisa para, que nem você falou, para burlar aquilo e não fazer o que você sabe que tem que fazer. Acho que até o Eckhart Tolle ele dá esse exemplo no Poder do Agora, que ele fala assim, ó, quando existe uma situação de emergência, né, a coisa ali acontece, você só vai e resolve, você vai e faz. Uhum. Você não teve tempo de parar, sabe, para pensar, para transformar aquilo num problema. Você simplesmente foi lá e fez. Enquanto a gente está perdido nos pensamentos, a gente não está fazendo o que a gente tem que fazer. Pensar demais não resolve. Pelo contrário, às vezes atrapalha mais ainda. Às vezes até complica. Quando a gente é obrigado a pensar demais, complica bem. Porque aí você está sentindo uma coisa, aí você vai pesquisar no Google, aí fala, isso aqui é não sei o que lá, e começa. Ai meu Deus, pronto, aí você já, quando for terminar a sua pesquisa, você já está com a doença terminal, né? Mas enfim, então a gente começar a perceber mesmo no dia a dia como andam os nossos pensamentos. Aliás, nossos pensamentos não, isso que chega aqui na nossa cabeça, porque nada desses pensamentos são nossos. E tentar se desvincular mesmo. Sadhguru fala muito isso, que o problema é que a gente tem diarreia mental. Tá toda hora aqui, ó. A gente está sofrendo de diarreia mental. E a gente acha que isso é normal, né? Não, tá lá, você tá fazendo qualquer outra coisa que não exige que a sua mente esteja ali, mas você tá lá. E nunca é coisa boa, né? Não. Tá lá na imaginação, pensando e vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. A imaginação fomenta, né? Tá muito ligado ao ego e depois começam as mentiras também e aí pega um balaio de gato. E é isso. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a família e os amigos. Gratidão. Gratidão.